Meu nome é Francisco Bocafoli, professor Chico Boca, autor do site fisicovestibular.com.br, e baseado nesse site eu selecionei algumas questões, não todas, para resolver nesse vídeo aula, tentando ajudar o máximo possível todos vocês a irem bem nesse vestibular importantíssimo do Brasil. A Unesp, ela é uma das melhores universidades mais conceituadas do país. Ela é estadual, ao lado da Unicamp e da USP, também muito conceituadas. A diferença da Unesp com a Unicamp e a FUVEST é que a Unesp é extensa, muito extensa. Ela possui campus em São Paulo e em 24 cidades do interior do estado de São Paulo. É gratuita, estadual, mantida pelo governo do estado, e seu vestibular é exclusivo, não é feito pelo Enem, tá? Ela também conta com notas do Enem, mas ela não é exclusiva do Enem. Questão 1 da Unesp do ano passado. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente a partir do repouso, velocidade inicial nula, uma bola no instante t0 igual a 0 é quando ele abandonou a bola e disparou o cronômetro. A bola atinge no instante t4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. Olha aqui, ele abandonou no instante t0 e aí no instante t4 ela atingiu aqui o nível da água do rio, tá? E percorreu uma distância h. A figura representa, fora de escala, 5 posições da bola relativas no instante t0, t1, t2, t3 e t4, quando ela chega no nível da água. Sabe-se que, entre os instantes t2 e t3, a bola percorreu 6,25 metros e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está fornecendo entre t2 e t3 essa distância aqui, observe. 6,35 metros e pede para você considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h em metros é igual a, e demos alternativas, tá? O importante é você saber que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, ou seja, o tempo que ela demorou para de t0 até t1 é o mesmo tempo de t1 a t2, de t2 a t3, de t3 a t4 até chegar ao nível da água. Resolução da questão 1 da Unesp. Como enunciado afirma que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é sempre o mesmo, e então, tendo t0 igual a 0, você pode afirmar que, veja bem, que o t1 é t, que é o tempo no primeiro deslocamento, certo? E o t2 é 2t, t3, 3t e t4, 4t. Então, quando ela chegou lá embaixo na superfície com a água, foram decorridos 4t. A equação horária do espaço da queda livre, onde eu coloquei a origem do sistema de referência para baixo, tá? E aqui em cima e a trajetória orientada para baixo. Ou seja, o tempo inicial é 0, quando ela está aqui, foi abandonada aqui, a velocidade inicial é 0, porque ela foi abandonada nessa posição, a origem foi colocada aqui da trajetória vertical, e essa trajetória foi orientada para baixo. Então, quando essa trajetória está orientada para baixo, você tem um movimento progressivo acelerado com aceleração igual à da gravidade. Então, essa aceleração é positiva. Substituindo isso na equação horária dos espaços, que é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, o S0 é 0, o V0 é 0, o A é G, que é 10, t quadrado sobre 2. Então a equação horária do espaço dessa queda livre, tá? Vai ser 5t quadrado, eu chamei ela de equação 1. Substituindo t2 igual a 2t nessa equação 1 aqui, você vai ter que o S2 vai ser 5 que multiplica 2t quadrado, que vai dar 20t quadrado. Essa equação S2 é igual a 20t quadrado, é a posição, a localização, a altura da bola no instante
T2, quando ela está aqui. Aí eu peguei e substituí também o T3 igual a 3T na mesma equação 1. Ficou S3, 5 vezes 3T quadrado, que vai dar 45T quadrado. E esse S3 igual a 5, 45T quadrado, é a posição, localização, altura da bola no instante T3, quando ela está nessa posição aqui, ó. Muito bem. No enunciado forneceu que S3 menos S2 é igual a 6,25 metros em módulo. Tá vendo? Ele forneceu isso, ó, que essa posição que é o S2, essa é o S3, uma menos a outra, vai dar 6,25 metros. Foi o que eu fiz. Substituir o S3 menos S2 por 6,25, tá? Acontece que o S3 é 45T quadrado, menos o S2 que é 20T quadrado. Isso aqui é igual a 6,25. Resolvendo isso, eu descobri que o T vai ser raiz quadrada de 0,25 segundos. Veja bem que esse tempo que nós achamos é o tempo decorrido entre cada uma dessas posições sucessivas. Então, daqui até aqui, raiz quadrada de 0,25 e assim por diante até chegar lá embaixo, tá? Não é o tempo total. Durante toda a queda, veja bem, o tempo total foi de 4T, ou seja, desde que ela saiu daqui até que ela chegou na superfície de contato com a água, tá? Então isso aqui deu 4T. Então eu vou substituir o tempo total por 4 vezes o T, que é raiz quadrada de 0,25, tá? Vai fornecer a altura total pedida, que vai ser 5 vezes 4, raiz vezes 4, raiz quadrada de 0,25, tudo isso ao quadrado, tá? Então na equação do S eu substituo o T por esse valor aqui, ó, 4, que é o tempo total, tá? 4 raiz de 0,25, e então eu fiz as contas, tá aqui, no final eu achei que a altura vai dar 20 metros, altura 20 metros, a alternativa é a E. Questão 2. Essa questão versa sobre gravitação universal. No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar de determinadas regiões da Terra um fenômeno celeste chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117. Está aqui o desenho trânsito de Vênus. Tá aqui, tá? Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra em torno do Sol são aproximadamente coplanares, ou seja, Terra e Vênus em torno do Sol giram aproximadamente no mesmo plano. E também porque o raio médio da órbita de Vênus é bem menor que o da Terra. Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem, ele dá uma série de alternativas, tá? O mesmo período de rotação em torno do Sol, menor período de rotação em torno do Sol, menor velocidade angular média de rotação em torno do Sol, menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol, menor frequência de rotação em torno do Sol. Resolução da questão 2. Essa questão é baseada na terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, que diz: os quadrados dos períodos, período a gente chama de T, de revolução dos planetas, o período de um planeta ao redor do Sol é o tempo que ele demora para efetuar uma volta completa ao redor do Sol. São proporcionais ao cubo de suas distâncias médias R ao Sol. Então você vai ter que o período ao quadrado sobre a distância média dele ao Sol ao cubo vai dar uma constante. Aí eu coloquei uma observação, tá? que o raio médio da órbita de um planeta, ele é a distância do semi-eixo maior deles, tá? Que é daqui até aqui, que é um A, ou daqui até aqui, que é o outro A. A constante, aí eu botei mais algumas informaçõezinhas para vocês, tá? A constante K, ou K', depende apenas da massa do Sol, não depende do planeta que gira ao redor do Sol. Na expressão T² sobre R cubo, igual a K ou K', observamos que à medida que R aumenta, pode ver, ó, se R aumenta, o período T também aumenta. O que significa que quanto mais afastado ele estiver do Sol, maior será o seu ano. Ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Como o raio médio da órbita de Vênus é bem menor que o raio médio da órbita da Terra, menor será seu ano, seu período. E, consequentemente, sua frequência será maior.
porque a frequência é o inverso do período. Então a alternativa correta é a alternativa B. Aí eu acrescentei mais alguma coisa para inviabilizar duas alternativas. Para dois planetas quaisquer, como por exemplo Terra e Vênus no caso, vale a relação, tá? Período da Terra ao quadrado sobre o raio médio da Terra ao cubo é igual ao período de Vênus ao quadrado sobre o raio médio de Vênus ao cubo. E veja bem, ao efetuar uma volta completa ao redor do Sol, num período de um ano, T, o planeta descreve 2πr. Então, quando ele dá uma volta completa ao redor do Sol, tá, ele vai varrer uma circunferência, certo? E uma circunferência cujo raio é 2πr e r é o raio médio. E sua velocidade orbital vale V igual a ΔS por ΔT. Como esse T é o período, então ela vai andar 2πr. Então vai ficar, a velocidade dele em orbital vai ser V é igual a 2πr sobre o período. Isolei o período, que vai dar 2πr sobre V. Que substituída em t quadrado sobre r cubo é igual a k, que é uma constante, ou caninha, você vai ter que 4π quadrado, r quadrado, sobre v sobre r cubo vai ser a constante. Isolei o v, agora observe que 4 é uma constante, π quadrado é uma constante, k é uma constante. Então, juntando tudo isso vai ser uma constante. Então, vai ficar assim a forma. A velocidade dele, orbital do planeta, tá? Ela vale uma constante dividido pelo raio. Ora, isso, nessa expressão matemática, isso significa que o raio, a distância do planeta até o Sol, é inversamente proporcional à velocidade orbital dele. Tá? E assim, quanto mais afastado o satélite ou o planeta estiver do Sol, menor será a velocidade orbital dele. Isso aí elimina as alternativas D e E. Questão 3. Essa questão trata-se de uma questão bem simples de hidrostática, de aplicação do teorema de Stevin, que diz que a pressão devido ao líquido é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna líquida. Diz o seguinte: o relevo submarino de uma determinada região está representado pelas curvas de nível mostradas na figura, na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência mais profundo, mostrado pela linha vermelha. Veja bem, essa é a linha vermelha, o nível de referência dela é a parte mais profunda do oceano, tá? Que ele chamou de zero. Aí, à medida que você vai subindo, vai passando para 30, 60, 90 e 120. Aí ele diz, dois peixes, 1 e 2, tá aqui o peixe 1 está aqui e o peixe 2 está aqui. Estão inicialmente em repouso nas posições indicadas e deslocam-se para o ponto P, para cá, até aqui, onde param novamente. Considere que toda a região mostrada na figura está submersa embaixo da água e que a água do mar esteja em equilíbrio e sua densidade seja igual a 10⁻³ kg por metro cúbico. Se a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e uma pressão de uma atmosfera corresponde a 10⁵ Pascal, pode-se afirmar, considerando apenas os pontos de partida e de chegada, que durante seu movimento o peixe... aí estão as alternativas. Resolução. Como eu já disse lá no início, trata-se de uma questão de hidrostática que envolve o teorema de Stevin, né, que diz que a variação de pressão que um corpo sofre no interior de um líquido é dado pela densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade e vezes a variação da altura da coluna líquida. No caso, ele está passando, na peixe 1, ele está passando de 120 metros para 90 metros, então 120 metros para 90 metros. Olha aqui no desenho que eu fiz. Ele desceu 30 metros. Se ele desceu, veja bem, a altura da coluna de líquido em cima dele vai aumentar. Se o peso da altura da coluna líquida aumenta, a pressão vai aumentar. Então, nesse caso, do peixe 1, tá, a pressão aumenta. Aumenta de quanto? De densidade 10 ao cubo, gravidade 10 e a variação de altura da coluna líquida 30. Portanto, ela vai sofrer um aumento
de 3 atmosferas. Já o peixe 2 está aqui, ó, ele passou de 30 metros para 90 metros. Ele subiu. E à medida que ele subiu, a altura da coluna líquida em cima dele diminuiu. Então a pressão também vai diminuir, vai ter menos coluna líquida em cima dele. A pressão devido à água, a pressão hidrostática diminui. Aí o que aconteceu? Ele passou do 30 metros para 90 metros, daqui para cá. Ou seja, ele sofreu uma variação de 60 metros de altura. Esses 60 metros vai corresponder a uma variação de pressão de densidade 10⁻, que é a água, G10, aceleração da gravidade, e a variação de altura na subida, 60. Portanto, vai dar uma pressão, uma variação de pressão, né, de 6 atmosferas, e é claro que essa pressão diminuiu, e a alternativa correta é a alternativa B. Questão 4, ela envolve química com física. Na realidade, é apenas um problema de interpretação de textos. Prestar muita atenção nas informações fornecidas pelo enunciado. Essa questão ela tem o jeitão da questão pedida pela Unicamp e pelo Enem. Diz assim: a cor da chama depende do elemento queimado. Por que a cor do fogo varia de um material para outro? A cor depende basicamente do elemento químico em maior abundância no material que está sendo queimado. A mais comum vista em incêndios em simples velas é a chama amarelada, resultado da combustão, da queima do sódio, que emite luz amarela quando aquecida a altas temperaturas, quando durante a combustão são liberados átomos de cobre e bário. Como em incêndio de fiação elétrica, a cor da chama fica esverdeada. Super interessante, março de 1996, adaptado. Aí ele diz: a luz é uma onda eletromagnética. Dependendo da frequência dessa onda, ela terá uma coloração diferente. Veja bem, então, a coloração está relacionada com a frequência. O valor do comprimento de onda da luz é relacionado com a frequência, então também está relacionado com o comprimento de onda e com a energia que ela transporta. Está aqui a resolução do exercício. Quanto mais energia, menor é o comprimento de onda e mais quente é a chama que emite luz. Guardem bem essa informação. Luz com coloração azulada tem menor comprimento de onda do que luz com coloração alaranjada. Também é informação importante. Baseando-se nas informações e analisando a imagem, olha na imagem, onde você tem a 1, tá? E na 2 tem a região 1, tá vendo? Chama amarela, e na 2 chama azulado. Baseando-se nas informações e analisando a imagem, é correto afirmar que na região 1, em relação a 2, ele diz: a luz emitida pela chama na região 1 se propaga pelo ar com maior velocidade que na região 2. A chama na B, a chama emitida pela região 1 tem mais energia do que emitida pela região 2. Na letra C, a chama emitida pela 1 é mais fria que a emitida pela 2. Na D, a chama emitida pela 1 tem maior frequência que a emitida pela 2. A luz emitida pela 1 tem menor comprimento de onda que a luz emitida pela 2. Como eu já disse para vocês, a resposta está no texto. Você tem que ler com muita atenção, tá? O que ele diz no texto? Quanto mais energia, menor é o comprimento de onda e mais quente é a chama que emite luz. Repetindo, quanto mais energia, menor é o comprimento de onda e mais quente é a chama que emite luz. Luz com coloração azulada tem menor comprimento de onda que luz com coloração alaranjada. Está afirmando que a luz alaranjada tem maior comprimento de onda que a azul. Portanto, se ela tem menor comprimento, a região 1, que é a luz alaranjada, tá, emite menos energia que a região 2. Então, se ela emitir menos energia, ela vai ter chama mais fria. Resposta C, como eu já disse para vocês, tá? É só prestar atenção no enunciado.